Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live de React do Oliver Talk. E hoje nós vamos fazer aqui um React a uma das últimas entrevistas feitas por Tucker Carlson com aí os personagens de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo Filho, falando um pouco sobre a situação do Brasil desde o ponto de vista dos Estados Unidos, no caso principalmente do Paulo Figueiredo Filho, mas também sobre o Brasil, da perspectiva do Brasil, com o Eduardo Bolsonaro. A tendência é que nós façamos aqui, com uma certa recorrência, essas lives de React, esses vídeos, né, de React às entrevistas do Tucker Carlson, porque elas fazem parte de uma agenda, né? E assim como a aquisição do Twitter pelo Elon Musk e a atenção que tem sido dada e a audiência, né, que tem sido massiva dessas entrevistas do Tucker Carlson, né? Isso daqui, eu tô com o vídeo aberto aqui, é a edição legendada, né, do vídeo, ou melhor, dublada, né? A edição dublada do Tucker, da entrevista do Tucker com o Eduardo e o Paulo, está com 7 milhões de visualizações. Então, isso está tendo um alcance muito grande, né? Muito considerável. E a gente precisa também ter uma certa atenção aí, porque a agenda envolta na aquisição do Twitter, as entrevistas do Tucker, inclusive a com o Putin, que a gente também fez um react aqui, embora aquele vídeo tenha sido muito menos react do que esse aqui vai ser, elas fazem parte de uma agenda que é a agenda das eleições americanas este ano, né? E nós não queremos ficar para trás. Nós temos aí uma tradição também de cobertura das eleições americanas aqui no Oliver Talk. Vale lembrar que, né, nosso amigo Felipe Martins acertou 48 estados nas eleições de 2016. Nas eleições de 2020 eu acertei 45. Então é óbvio que até o final do ano a gente vai ter esse momento da determinação de quem ganha em quais estados, que é o, digamos assim, o ápice das análises relacionadas às eleições americanas. Muita coisa que foi dita lá atrás vai ser retomada, mas nós já estamos aí quase em meados de março, então mais do que nunca é hora de comentar esse assunto. Hoje é quarta-feira, eu estou gravando na quarta-feira, 6 de março, ontem foi a super terça, né, a super terça das primárias nos Estados Unidos, né, o Trump ganhou com bastante facilidade, como era de se esperar. A Nikki Haley já praticamente abandonou a corrida, não vai declarar apoio ao Trump, e o Joe Biden também vai vencendo aí, pelo menos por hora, como candidato à reeleição. Mas o ponto, então, é as entrevistas conduzidas pelo Tucker Carlson, todas elas circulam de alguma maneira, às vezes muito indireta, mas mesmo quando muito indireta, elas circulam em torno do fato das eleições americanas em novembro. E você, conforme a tradição aqui do Oliver Talk e a tradição também da minha parte, né? Quem já me conhece sabe que política internacional, geopolítica é um tema muito caro para mim, que eu não me arrogo a condição de grande especialista. A minha formação acadêmica não é nessa área, mas é um tema de muito interesse que a gente acaba precisando abordar devido à falta de boas pessoas abordando esse assunto. As relações internacionais e a geopolítica, elas são áreas das ciências humanas, e na medida em que aí sim eu sou um acadêmico das ciências humanas, a gente também está capacitado para falar a respeito, ainda que não seja a principal área, a área central da nossa reflexão. Então, nós vamos aqui fazer um react da entrevista. Eu usei a versão dublada, porque eu acho que fica menos cansativo, né, e facilita mais para as pessoas. E a dublagem, ela não está perfeita, obviamente, né, mas ela está muito boa, num geral. Dá para dar uma nota 7, 8 aí tranquilamente para a dublagem feita pela inteligência artificial para essa entrevista. Nós vamos aqui deixar a entrevista correr e fazer pausas com comentários, como já é da natureza dos reacts. Então, vamos lá para mais este react da entrevista de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo Filho para o jornalista Tucker Carlson. O ex-presidente condenado e ligado ao governo da China, Lula. Ao perambular pelo país e visitar suas grandes cidades, percebia-se que se Lula... Só uma pequena observação aí, né? Veja, o
Carlson retrata no seu discurso inicial o Lula como um candidato ligado à China. E uma das tônicas dessas entrevistas do Carlson, e na verdade do Carlson em geral, né, é de alguém pró-Trump, simpático à Rússia, mas contrário à China, né? O trecho da entrevista com Putin que a gente fez o react, que tá aqui no canal, eu falo um pouco sobre isso, né? Como que essa é um pouco a postura geral aí, né? Digamos assim, a linha editorial dessas entrevistas conduzidas pelo Carlson. Isso já fica claro aí na abertura que ele faz. Vencesse, rapidamente o lugar se tornaria um estado policial. As pessoas vão para a cadeia. A democracia acabará. A mídia não poderá relatar honesta e abertamente. E o governo chinês terá influência indevida sobre o Brasil. Isso é importante, não só para brasileiros, mas também para os Estados Unidos, pois o Brasil é o país mais significativo nas Américas depois deste. É enorme, possui enormes recursos naturais, possui uma população bem educada, há muito no Brasil. E então, se isso descer às trevas, esse é um problema não apenas para o Brasil, mas para todos os países deste hemisfério. Aí também um pequeno comentário, né? A gente, óbvio, nós estamos na internet, né? E com alguns vícios da internet, então a gente tende a subestimar a importância geopolítica do Brasil. Isso também tem a ver com uma das tradições diplomáticas do Brasil, né? Que, de fato, a principal tradição diplomática, eu diria, no Brasil, é uma tradição de neutralidade, né? É uma tradição de boa vizinhança. Eu acho que isso, no geral, é positivo, é uma virtude, muito embora eu acho que algumas pessoas tenham um apego ideológico a isso, né? Acho que é aquela coisa, né? Você tem uma coisa muito ruim e uma coisa muito boa diante de você. Não, a sua postura tem que ser neutra. Não, se você está diante de uma coisa patentemente ruim e de uma coisa patentemente boa, ou, na verdade, você nem precisa estar diante de algo patentemente bom, né? A gente não precisa ficar preso a binarismo. Se você está diante de algo patentemente ruim, a sua postura diante disso não deve ser de neutralidade, né? Pelo menos não em todos os sentidos, né? Mesmo que ali você tenha relações comerciais e tal. E esse é um outro ponto, né? Há algumas pessoas que têm um apego ideológico, essa, não, a gente não pode falar mal de X, Y, Z porque nós temos relações comerciais. Esse é um argumento que funciona, ele tem uma certa coerência, ele tem um certo sentido, mas eu acredito que as pessoas levam, por razões ideológicas, isso em demasia a ferro e fogo, tá? A gente poderia ser um pouco mais crítico com relação a essas coisas, não no sentido de uma esculhambação geral, obviamente, mas sem necessariamente estar totalmente neutro diante de algo que seja evidentemente ruim. Tá? Eu acho que se você toma essa postura, ela não é uma postura verdadeiramente de neutralidade, mas ela é uma postura ideológica de conveniência e de até às vezes compatibilidade com o mal, né? E também outra coisa, nesse sentido, né, embora exista essa tradição de neutralidade diplomática do Brasil, para variar, né, a esquerda sabe jogar melhor com esse fato do que a direita, né? Porque quando a esquerda está no poder, principalmente em termos de PT, né, nós temos o quê? Alianças, política de boa vizinhança ou de colaboração explícita com ditaduras que são ideologicamente alinhadas. Então, Venezuela, Irã, Nicarágua, etc, etc. E aí, se a direita critica, ou quando a direita não está no poder e ela não se alinha com esse tipo de país, aí vem, mas nós temos que ser neutros. A nossa tradição diplomática é de boa vizinhança. E aí, quando a esquerda está no poder, ela se alinha com as suas ditaduras, com as ditaduras que são ali ideologicamente alinhadas com ela, né? Então, a gente precisa ter toda uma minúcia e um refinamento na análise para não cair nesse tipo de engano. Então, a questão é, 2 anos e meio depois, 1 ano e meio depois, na verdade, o que aconteceu no Brasil? Lula venceu em uma eleição que foi muito, obviamente, manipulada. E o que aconteceu com o país? Então, pensávamos em atualização com Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. Conhecido parlamentar no Brasil, ele se junta a nós no estúdio. Eduardo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Tucker. Então, olhando aqui de cima, de uma perspectiva de milhares de milhas, mas para o Brasil, parece que não é mais um país livre. Claro, não mais.
temos, de fato, pessoas sendo censuradas, não apenas nas redes sociais. Você tem pessoas exiladas vivendo aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, vou citar os nomes para não haver dúvida sobre o que estou falando. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, são 3 jornalistas vivendo aqui nos Estados Unidos. São jornalistas brasileiros cobrindo a política do Brasil, morando aqui. Mas por que aqui? Porque eles não podem mais exercer suas funções no Brasil. E também porque você realmente sempre corre o risco de ser preso pelo Supremo Tribunal. E para ser honesto, não todo o Supremo Tribunal, mas um juiz chamado Alexandre de Moraes, ele abriu, de fato, uma investigação por mais de 5 anos, perseguindo, geralmente conservadores. Esses senhores, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, estão vivendo aqui, silenciados no Brasil. Alexandre de Moraes, este ministro, ele realmente não pode permitir que essa pessoa tenha uma conta no Twitter ou no Facebook no Brasil. Se você está no Brasil e quer ver o esses postam, precisa ativar seu VPN ou estar fora do Brasil. A administração Biden, a grande defensora global do mundo, eles nos dizem isso todos os dias. E ainda assim, seu aliado próximo, o governo Lula, está restringindo a liberdade de imprensa e forçando jornalistas ao exílio. Eles falaram sobre isso. O Departamento de Estado dos Estados Unidos falou isso. E eu não ouvi nada a respeito. Mas o que estamos fazendo, estamos recebendo algum apoio de outros congressistas do Partido Republicano. Por exemplo, Marjorie Taylor Greene, Chris Smith, entre outros. Tivemos conversas ano passado e esperamos que este ano voltemos ao Congresso dos Estados Unidos com uma delegação maior de congressistas brasileiros para ter uma audiência em uma comissão e contar ao mundo o que está acontecendo no Brasil. Porque no Brasil não vale mais a pena. Você apela. Não tem a quem responder. É o Supremo Tribunal processando pessoas. Dizem que são as vítimas, os abusadores e os juízes de todos, sem distinção. Isso realmente não é mais uma democracia. Infelizmente, não posso mais realmente dizer isso. E você não tem onde recorrer ou a quem pedir ajuda, de fato. Só um pequeno comentário aí, né? Depois dessa entrevista, circularam aí alguns cortes da entrevista falando sobre essa questão de comissão no Congresso americano. Eu, particularmente, não acredito em nenhum tipo de solução por essa via. Porém, eu concordo que esse tipo de coisa, embora não represente nenhum tipo de solução, tenha lá a sua validade no ponto de vista de denúncia, né? Embora o Tucker tenha feito esse elogio ao Brasil no início, né? A verdade é que o pessoal não está muito inteirado assim, em detalhes do que acontece por aqui, né? O Brasil não é um centro das atenções, não tem um idioma que o coloque no centro das atenções da mídia internacional, seja para qualquer assunto econômico, social e também político. Então, chamar a atenção para o fato me parece que é o resultado positivo que pode vir daí, muito embora eu particularmente não acredite em nenhum tipo de solução vindo aí, porque as pessoas, né, aqueles perfis de sempre, né, não, porque o Trump, se for eleito, ele vai entrar na parada, ele vai tornar isso uma prioridade. Eu duvido muito, tá? Não vou bater o martelo que não vai acontecer, porque não dá pra gente bater o martelo sobre quase nada nessa vida. Mas eu não acredito nesse tipo de engajamento, tá? Todo o entorno de Jair Bolsonaro estão sendo presos ou recebendo a visita da Polícia Federal em suas respectivas casas para cumprir ordens de busca e apreensão, mandados expedidos por Alexandre de Moraes. Tem isso. Isso já aconteceu com você? Ainda não, mas eu acho que naturalmente um dia isso vai ocorrer. Você acha que vai ficar no Brasil? Não sinto que posso dizer tudo o que quero, mesmo sendo um deputado, o deputado mais votado na história do Brasil, ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e filho do ex-presidente. Porque se eles realmente mandaram o deputado para a prisão apenas porque ele gravou um vídeo, então evidentemente eles podem fazer o que bem entender. O que é verdadeiramente incrível é como o que aconteceu no Brasil é notavelmente semelhante ao que está acontecendo aqui. Parece que você está há alguns anos à nossa frente. É incrível como a administração Biden e o governo da China tiveram um papel importante. Vamos terminar nesse ponto, vai. Aí, mais uma vez, né, gente? Sempre, eu acho que, como nós vamos fazer react de outras entrevistas do Tucker no futuro, é sempre interessante aí a gente tentar pescar a linha editorial, como eu disse, né? Então, é uma coisa pró-Trump, anti-China, simpática à Rússia. E aí, o Brasil está alocado nesse cenário como uma espécie de satélite da China em algum sentido, tá? Essa já vai ser o final da participação do Eduardo, mais ou menos na metade, e depois vem a participação do Paulo. Eu particularmente gosto bastante do Paulo, seguia ele nas redes sociais, achava que ele fazia um papel muito interessante na Jovem Pan, e a participação dele aí com o Tucker foi bastante interessante também, e nós já vamos ver isso na sequência. Obrigado por vir, é uma honra estar aqui. Não sei como ocorreu, então não posso dar detalhes. Então, só para deixar claro, você é totalmente brasileiro. Sim, eu nasci no Brasil. Seu avô foi presidente do Brasil. Sim, totalmente investido no país. Sim, não foi alguém que simplesmente apareceu no Brasil para cobrir coisas. Se estivesse nos Estados Unidos, iria a família bem global. Exatamente. Agora você está vivendo no exílio nos Estados Unidos sem passaporte brasileiro. Bem,
Eu nem sabia que isso era possível. Pois até 2020, apenas Trump. Esse ponto do passaporte, gente, ele também vale menção, né? Realmente é um ato, né? Apreensão de documentação, congelamento de documentação, é um tipo de medida muito do direito internacional, né? Não é radical no sentido de não dever ser tomada, mas ela é radical no sentido de ela é tomada em casos extremos, né? Então, a obtenção do passaporte de um cidadão é, assim, tá no alto de punições, assim, severas dadas a cidadãos. O meu novo canal no YouTube já tem, sei lá, 200 mil inscritos. E as pessoas estão se inscrevendo. Eles bloqueiam. Então eu abro um novo e as pessoas se inscrevem. Mas você nunca, para deixar claro, vai acusar de inscrever? Não. Nem sequer fui chamado para depor ou qualquer coisa assim. Nunca, absolutamente nunca, recebi qualquer tipo de comunicação por parte do governo brasileiro. Ou dos Estados Unidos, do Departamento de Estado ensinados sobre isso. Bem, porque eles patrocinaram, certo? Os Estados Unidos e o Departamento de Estado patrocinaram o governo do Brasil. Então eles são corresponsáveis. Os Estados Unidos são, deixem-me dizer de forma direta, os Estados Unidos são corresponsáveis pelo que está acontecendo no Brasil agora. Muito tão chocante. E não é coberto lá no mainstream dos Estados Unidos de forma alguma, porque também isso está acontecendo. Aí é aquele ponto que eu falei, né, gente? Embora o Tucker tenha chamado a atenção para a importância do Brasil, na verdade, a atenção que se dá ao Brasil, ela é pequena, né? Então, nós tendemos a subestimar, mas, na verdade, existe, no cenário internacional, o Brasil é subestimado também, né? O que é um equívoco, porque o Brasil tem, sim, um papel geopolítico importante a exercer, né? Para qualquer caso de futuro conflito, né? O Brasil é rico em recursos, é amplo em território, então a gente não sabe, nunca será que se houver uma guerra mundial, né, ela vai ficar restrita à Europa, como foram as outras guerras mundiais? Caso não, o fato é que o Brasil ele é um território de interesse justamente por isso, pelos recursos, pela amplitude territorial. Então, não só nós tendemos a subestimar, às vezes, a importância do Brasil, mas também a galera que está lá fora, né? Então, vivendo isso, qual a sua visão sobre a eleição presidencial dos Estados Unidos? Você cobre política americana, devo dizer. Bem, é um momento de decisão para todo mundo ocidental, porque eu não acho que haja uma maneira de Joe Biden ganhar de forma justa e honesta. Você não pode ser presidente se 80% do país achar que você é muito velho, e uma grande porcentagem do país acha que ele está doente, talvez mentalmente. Então, gente, mais uma vez, né, esse destaque para... Vejam como o cenário que eu tracei no início do React, né? O pano de fundo, né? E aí também tem um pouco... e o Brasil, né? O que interessa aí é como as eleições americanas se enquadram nesse contexto. Eu diria até que essa é a preocupação primordial, mesmo nessa entrevista, né? Não há ali uma preocupação, embora haja, acredito que haja, sim, alguma preocupação com o Brasil. O Brasil não é a preocupação central. A preocupação central é os Estados Unidos e as eleições de novembro. E é este o fio que nós iremos perseguir nos próximos reacts das entrevistas do Tucker, tá bom? Eu posso dizer, a realidade que estamos vivendo no Brasil não está tão distante da realidade como você pensa. Vocês acham, meu Deus, somos uma democracia há centenas de anos. E não. Você pensa se tivesse algo como 6 juízes da Suprema Corte que fossem progressistas nomeados por Obama ou Michelle Obama, quem sabe? Você pensa que sua Suprema Corte seria zelosa sobre a Constituição? Se você dissesse há 5 anos que o Brasil estaria nessa situação, eu diria, sai daqui. Não, isso é demais. Eles não vão perder um jornalista da grande mídia pegar seu passaporte. Mas aconteceu muito rápido, realmente muito rápido. Bem, você é o overview. Agradeço a sua ajuda. Obrigado e espero que nos vejamos novamente. Tá aí, né, gente? Então, esse encerramento aí tenebroso da parte do Carlson, né, dizendo que... Mas eu acredito genuinamente que essa deve ser... Todos os americanos que assistiram essa entrevista devem ter tido exatamente essa mesma reação, né? Caramba, não sabia que a coisa estava nesse grau naquele país lá. Eu ia falar aquele paizinho, mas como o Brasil é grande, aquele paizão que eu não presto muita atenção, que é o Brasil. Então, mas a mensagem que eu quero deixar nesse encerramento é: vamos, a partir de agora até o dia das eleições, prestar muita atenção, ficar sempre atento, comentando, não vamos deixar a peteca cair até o dia das eleições, tratando do assunto eleições americanas. E é claro,
A partir do segundo semestre, a tendência é que isso se intensifique, num geral, né, da parte de todos, mas da nossa parte também. Eu me lembro que em 2020 a gente fez um pequeno curso, né? Hoje eu chamaria de curso, na época eu não chamei, né? Explicando o sistema eleitoral americano, né? Eu disse isso lá atrás e direi agora e direi outras vezes ainda. Todo ano de eleição americana, alguém me pergunta como que funcionam as eleições dos Estados Unidos, eu não entendo, né? Etc, etc. A gente vai fazer esse esclarecimento novamente e estaremos comentando aí outros fatos, pesquisas, né? Em algum momento falaremos aí de pesquisas novamente e estaremos juntos em mais uma cobertura das eleições americanas. Um forte abraço a todos. Vejo vocês aí nos nossos próximos vídeos sobre esse assunto. Um forte abraço e até lá.